Tá, vamos falar um pouquinho aqui de ética profissional e principalmente falta de respeito com profissionais dentro do futebol brasileiro. Cara, o que o Vanderlei Luxemburgo recebeu ontem de críticas de alguns jornalistas que eu não vou citar o nome porque, além de tudo, eu acho ele o covarde, porque quando as pessoas falam o que ele gosta de falar para os outros, que é na viés do que ele não gosta de escutar, ele derruba vídeos e ele mesmo fala aí no canal dele, nas redes sociais dele, que se marcarem ele e ele não gostar das críticas, ele vai derrubar o canal, ele vai denunciar o canal, e ele faz mesmo, e é isso aí mesmo. Então, ontem quando eu vi aí, eu cheguei a postar também no shot aqui do nosso canal, a falta de respeito, né, desse repórter com o Vanderlei Luxemburgo. O chamando de ultrapassado, o chamando de desconexo com a realidade, o chamando de ultrapassado. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro tópico. Vanderlei é ultrapassado. Até hoje, as pessoas, os profissionais, né? Porque antes de ser profissional, nós temos que tratar aquele como pessoa, tá? Os profissionais, a pessoa e depois os profissionais que hoje trabalham no futebol brasileiro, principalmente, estou falando dos técnicos, aprenderam a disputar o Campeonato Brasileiro lá, quando migrou de 2001 para pontos corridos, a maneira do Vanderlei Luxemburgo. E 22 anos depois, ainda é a maneira mais eficaz para poder ganhar um campeonato nacional. Ou seja, o Vanderlei Luxemburgo trouxe a metodologia. Em casa, eu tenho que fazer o máximo para poder conquistar 3 pontos. No ruim, tá muito ruim, 1 ponto. Vou disputar o jogo fora? No muito ruim mesmo, a gente tem que arrumar pelo menos um empate. Ou seja, em uma sequência aí de 3 ou 2 jogos, eu tenho que beliscar pelo menos 4 ou pelo menos 6 pontos. Ou seja, essa é a metodologia para poder se ganhar um campeonato brasileiro que todos os técnicos usam até hoje. E quem inventou? Vanderlei Luxemburgo. Porque até ele revelar tudo isso, até ele vir e falar tudo isso, todo mundo jogava e falou assim, a gente só tem que ganhar em casa. Fora de casa a gente vai lá e tá jogando contra um Grêmio. Tá jogando contra o Inter, contra um São Paulo. Se der para empatar, empata. Se não der, a gente garante nossos pontos em casa. E muitos desses times, além de perder fora, também perdiam dentro de casa seus pontos. Então, quer dizer, ultrapassado com um modelo e uma filosofia que o próprio inventou. Desconexo com a realidade. Sabe o que é ser desconexo com a realidade? É você hoje olhar para o time do Corinthians, é você olhar para o corpo diretivo do Corinthians e entender que o maior problema do Corinthians é o técnico, não o maior problema do Corinthians não ter, na verdade, se alientado em relação o princípio, o meio e o fim de um ciclo de um processo de jogadores. E hoje tem um monte de jogadores lá no Corinthians que não rendem mais, já renderam um dia, já foram ídolos um dia. Ídolo vai ser para sempre, porque uma vez ídolo, sempre ídolo, a não ser que ele faça um monte de besteiras em relação ao clube. Mas passou-se o tempo desses caras. Ser desconexo com a realidade é vender para o torcedor do Corinthians, né, que esse que nos ouve e eu aqui que vos falo, é vender para vocês que o Corinthians tem um bom elenco. O Corinthians não tem um bom elenco. O Corinthians não tem time para ganhar do Atlético lá, como perdeu ontem de 2-0. O Corinthians não tem time para ganhar de um Flamengo hoje. O Corinthians tem time para empatar com o São Paulo ou ganhar de um São Paulo, que foi o resultado que ele conseguiu. O Corinthians hoje não tem time para poder chegar lá em Fortaleza e ganhar do Fortaleza e falar assim, não, Fortaleza é time de Série B ou Série C. Não tem mais time para isso. Então, qualquer que seja o resultado, vitória, empate ou derrota, é um resultado absolutamente normal. Sabe o que é ser ultrapassado e desconexo com a realidade? O repórterzinho aí, o maluquinho, sabe o que é isso? É você querer vender essa propaganda, esse marketing, dizendo que o time do Corinthians é um bom time e que dá para brigar por zona de Libertadores. O ciclo desses jogadores que hoje estão no Corinthians já passou. O Corinthians está fazendo, a diretoria do Corinthians está fazendo cortina de fumaça, falando que vai trazer o Everton Ribeiro no final do ano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a culpa, torcedor corintiano, não é do Vanderlei Luxemburgo. A culpa é do diretor esportivo do Corinthians, o Alessandro. Já tem 2, 3 anos que não monta um bom elenco.
Já tem 2 ou 3 anos, não, tem 2 anos mais ou menos, se eu não me engano, aí que o Renato Augusto voltou, e o Renato Augusto vive no departamento médico e ele ainda não conseguiu trazer ou fazer uma contratação à altura para poder substituir o Renato Augusto. O erro do Corinthians é erro de planejamento de elenco. É muito fácil e notório observar e se alientar a isso. O erro do Corinthians não é o Luxemburgo. Foi como ele disse, ele estava em casa tomando seu vinho, cuidando da TV dele, de televisão, e ligaram para ele. Cara, só tem você para ser escudo para mim. Olha o duílio para ele, imagine. Alô, Luxemburgo? Ô, fala, meu querido, fala aí, meu parceiro, olha só. O que acontece? Tá vendo aí, tá pegando fogo, a gente trouxe o Cuca, eu tive que demiti-lo por pressão da mídiazinha, mainstream, tive que mandar ele embora e agora eu preciso de um cara que sirva como escudo pra mim, porque eu tô fazendo um monte de besteira e já tem 2 anos que a gente não monta um bom time e já tem 3 anos que a gente não consegue arrumar um substituto pro Renato Augusto. Então esse é o meu último ano como presidente e eu preciso que tenha alguém do teu tamanho, do teu calibre para poder segurar esse rojão para mim e tentar pelo menos segurar o time aí na primeira divisão. Ah, o Luxemburgo. Ô, rapaz, tô pronto para trabalhar. Tava esperando essa oportunidade, tô indo aí. A culpa é do Luxemburgo? A culpa não é do Luxemburgo. Luxemburgo tem que ser respeitado. Primeiro como pessoa e depois como profissional. É inquestionável o trabalho do Luxemburgo. Porque ele, quando tem elenco, quando tem time, ele faz trabalhos extraordinários. Muita gente esquece hoje, né, que quem montou esse elenco, é óbvio que tá, né, do ano passado para cá, há 2 anos, sei lá, alguma coisa assim, mudou um pouquinho. Mas quem montou esse elenco do Palmeiras foi o Vanderlei Luxemburgo. Muita gente esquece disso. Muita gente esquece disso. Muita gente esquece que hoje, brilhando no Fluminense, o Felipe Melo, que jogava de meia, foi colocado para ser zagueiro. E hoje aí tem feito bom trabalho com o Diniz jogando como zagueiro ao lado do Nino no Fluminense. Muita gente esquece que o Vanderlei revelou o Patrick de Paula, que era um expoente extremamente valioso àquela época para o Palmeiras, Gabriel Menino, né? Muita gente esquece que o Luxemburgo que colocou o Scarpa para jogar nesse Palmeiras, que o Luxemburgo que deu aporte para o Rafael Veiga, que hoje é o principal jogador do Palmeiras. Muita gente esquece disso. Muita gente esquece do trabalho do cara. O Luxemburgo está iniciando um trabalho no Corinthians. E se você, torcedor, comprar esse barulho, comprar essa narrativa, que esses jornalistazinhos aí, que sim, tem que ser respeitados, e é por isso que eu não cito o nome aqui. Se você comprar essa ideia deles, que o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado e que ele está desconexo com a realidade, que ele não fala do time, que ele não fala isso. Sabe por que ele não fala do time? Eu vou te falar a real. Por que o Vanderlei Luxemburgo não fala do time? O Vanderlei Luxemburgo não fala do time porque o elenco do Corinthians é fraco. E se ele falar do time, colocar responsabilidade em cima do time, ele acaba perdendo um elenco que já não tem. Então ele traz a responsabilidade para si, ele blinda os jogadores. Vai lá ver se dentro do elenco, o Roger Guedes, que sempre foi problema com todos os técnicos que passaram no Corinthians, vai lá ver se o Roger Guedes, ele não tá super feliz porque o cara tá blindando o elenco. Porque se a gente parar para pensar, nossa senhora. Então assim, não comprem essa narrativa, sabe por quê? Porque essa narrativa aí, nada mais é, eu não dou uma semana para começarem a falar de Roger. Não dou uma semana para começarem a falar de Roger. Sabe por quê? Porque essa mídiazinha lacradora aí, que não entende nada de futebol, sabe o que eles vão fazer? Vão querer derrubar o Luxemburgo para poder colocar o Roger no Corinthians, que era o que eles queriam fazer antes, quando veio o Cuca. O técnico certo do Corinthians era o Cuca. O Cuca já tinha mudado a postura do time. E aí, depois de uma vitória, uma boa vitória, mostrando a força do Corinthians, mostrando que o Corinthians ia jogar com a camisa, com peso, e ia explorar os seus melhores expoentes, que era Renato Augusto, o Renato Augusto estava machucado, é óbvio, mas ele ia armar o esquema do Renato Augusto, colocar o Roger Guedes para jogar como já vinha começando a jogar bem, sempre jogou bem, né? Mas já estava começando a aflorar mais o seu futebol. Então, assim, não comprem essa narrativa.
Porque o técnico do Corinthians, se o Duílio fosse mesmo um presidente de peito, teria bancado o Cuca. Ah, vida pessoal é vida pessoal. Se ele tivesse sido julgado e condenado, é uma coisa. Mas ele não foi. E ele tá aí até hoje. Então, pelo amor de Deus, o Cuca já treinou quantos e quantos times aí. Olha o que ele fez no Atlético Mineiro, cara. Aí vai trazer o Roger que nunca ganhou nada. Vai colocar lá no lugar do Vanderlei Luxemburgo e sabe o que vai acontecer? Vocês vão cair, pô, porque o Roger era fraco. Ah, mas ele tem conceito disso, conceito daquilo. Sabe qual é o conceito dele? Militância. Militância. Não comprem essa narrativa. É só sobre isso. Respeitem um profissional como Vanderlei Luxemburgo, que foi o único técnico do Brasil que treinou o maior time do mundo. Porra, como que você vai falar que o Luxemburgo tá ultrapassado, que o Vanderlei Luxemburgo já não serve mais? Como que você vai desrespeitar um profissional desse, que até hoje a metodologia do Campeonato Brasileiro é a que ele implementou para poder ser campeão? Como que tu vai desconsiderar um técnico de seleção brasileira, um técnico de Real Madrid, um técnico de Palmeiras, que ganhou no Palmeiras, ganhou no Corinthians, ganhou no Santos, ganhou em todos os lugares que ele passou? Não caiam nessa narrativa, sabe por quê? Porque há 2 anos atrás, o Filipão estava ultrapassado, ele colocou o Atlético Paranaense na final da Libertadores contra o Flamengo. E perdeu o jogo porque teve um jogador expulso. Porque senão, meu amigo, duvido que o Flamengo ganhava. Respeitem esses profissionais.